A paz do Senhor Jesus, povo de Deus, participantes da vocação celestial. É hora do nosso devocional. Hebreus capítulo 3, versículo 5. E na verdade, Moisés foi fiel em toda a sua casa como servo, para testemunho das coisas que se haviam de anunciar. Mas Cristo como filho sobre a sua própria casa, a qual casa somos nós, se tão somente conservarmos firme a confiança e a glória da esperança até o fim. Portanto, diz o Espírito Santo: se ouvirdes hoje a sua voz, não endureçais os vossos corações. Até aqui. Irmãos, o texto começa dizendo que da fidelidade de Moisés. Começa com Moisés para posicioná-lo na história, para dizer qual foi a posição na história e qual foi a prosperidade de Moisés e a razão da sua prosperidade. Aqui diz o versículo: Moisés foi fiel em toda a sua casa como servo. A razão de Moisés ser o que é na história para Israel quanto para a igreja foi a sua disposição em ser fiel ao propósito de Deus. E só a fidelidade daria condições a Moisés de ser testemunha das coisas que havia de anunciar. Moisés foi o legislador da lei e também o proclamador, o anunciador. E como anunciador dos mandamentos de Deus, não teria como ser diferente a não ser através da fidelidade. Os propósitos de Deus só se cumprem em nossa vida através da fidelidade. Aí diz: e na verdade Moisés foi fiel em toda a sua casa. Que casa é esta? O versículo: e ele foi fiel por quê? Para ter condições de anunciar o testemunho das coisas que Deus lhe entregou, da mensagem da lei que Deus lhe entregou. O versículo 6 nos explica: Moisés foi fiel em toda a sua casa, casa de Deus. Aí o versículo 6 nos explica de que casa está falando. Versículo 6: mas Cristo como filho sobre a sua própria casa, a qual casa somos nós. Somos casa de Deus, somos casa, a casa de Jesus. Mas tem aqui um se tão somente conservarmos firme a confiança e a glória da esperança até o fim. Não sei por que as pessoas insistem em falar sobre aqueles que, uma vez salvos para sempre. Porque a Bíblia é cheia desse se tão somente, se for fiel.
Então, Moisés foi fiel sobre a casa de Deus, que era o povo de Israel, a obra de Deus. Mas Cristo, como filho, ele agiu e foi fiel sobre a sua própria casa, a qual casa somos nós. Deixamos de ser casa de Deus quando descompromissamos com a fidelidade. Deixamos de ser casa de Deus quando agimos de maneira contrária ao Evangelho. Como diz o versículo 7, versículo 8. Não endureçais os vossos corações. Versículo 7. Se ouvirdes o Espírito Santo. Portanto, como diz o Espírito Santo, se ouvirdes hoje a sua voz, não endureçais. Esse endurecimento é desobediência, é falta de fidelidade, é não ser imbuído com o propósito de Deus para nós, é sermos rebeldes como foi Israel no deserto. Diz aqui, não endureçais os vossos corações como na provocação, no dia da tentação no deserto, onde vossos pais me tentaram. Não devemos tentar o Senhor, pois somos bem cientes de que devemos a Ele a fidelidade. Disse o sábio, de tudo que vos tenho escrito, a suma é: temei a Deus e obedecei os seus mandamentos, porque este é o dever de todo homem. Somos cientes disso, de que devemos isso a Deus, que é o nosso Criador, o nosso protetor, o nosso Salvador, o nosso benfeitor, o nosso guia. Devemos isso a Ele. E quando isso não acontece, é porque o coração se endureceu. O coração de muitos está endurecido. Mas diz a palavra de Deus, versículo 10, por ter endurecido o coração, por isso me indignei contra esta geração e disse, estes sempre erram em seu coração e não conheceram os meus caminhos. Assim jurei na minha ira que não entrarão no meu repouso. Aí o escritor ainda afirma no versículo 12, vede, irmãos, que nunca haja em qualquer de vós um coração mau e infiel para se apartar do Deus vivo. Antes, exortai-vos uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado. Tudo aquilo que nos afasta de Deus, nos afasta do propósito, nos afasta de debaixo das asas da segurança de Deus, na verdade redunda-se em pecado. O final é por causa do pecado. Toda desobediência é pecado. Então, meus amados irmãos, nós devemos ser fiéis. Esta casa, que é a casa de Cristo, somos nós. Se tão somente conservarmos firme a confiança e a glória da esperança até o fim. E o versículo 14, para terminar, diz assim, porque nos tornamos participantes de Cristo. Estamos tão envolvidos com Cristo. O Evangelho nos faz tão envolvidos com Cristo, que não só somos casa dele, morada dele, mas também somos participantes dele. Somos corpo dele. Ele é a cabeça, nós somos os membros do corpo dele. Ele está interagindo conosco a cada momento. Ele está participando das nossas ações, participando das nossas emoções, do nosso querer, dos nossos atos.
Ele está participando. Por quê? Porque somos participantes dele. Agora vem o se novamente. Somos participantes de Cristo se retivermos firmemente o princípio da nossa confiança até o fim. Nunca deixemos entrar nos nossos corações infidelidade, endurecimento de coração, a ponto de afastarmos. Esse a ponto quer dizer é uma coisa que não devia acontecer, uma coisa tão horrível. Quer dizer, a ponto, o último estágio, o último acontecimento que deveria acontecer. Deveríamos cuidar para nunca acontecer. Então, não tenhamos coração endurecido nem infidelidade, porque isso nos afasta do Deus vivo. Vede, irmãos, que nunca haja em qualquer de vós um coração mau e infiel para se apartar do Deus vivo. Ele é a nossa esperança, Ele é a causa, Ele é a razão, Ele é a raiz, Ele é o fundamento que temos. E Ele disse: sem mim nada podeis fazer. Glória a Deus.